Olá, pessoal! Vamos para mais uma aula do nosso canal Heróis e Heroínas da Ciência. Hoje, o episódio de hoje é sobre a água, tratamento da água, poluição, um assunto super relevante nessa época em que a gente tem grandes problemas com a escassez de água. Então, como tratar desse bem para o consumo humano? E a gente apresenta o grupo de cientistas do Laboratório Nacional de Berkeley, que mapeou todas as bactérias que são capazes de degradar o petróleo, de comer o petróleo. Esse grupo de cientistas, eles identificaram todas as bactérias e o grupo de ação para que, caso haja um derramamento de petróleo, como houve da plataforma do Golfo do México em 2010, não cause a catástrofe que causou daquela época. Então, mais um dos nossos heróis da ciência. A água para o consumo humano tem que ser uma água potável. Água potável é aquela água que é incolor, inodora, insípida e que não tenha micro-organismos que causam doença. A água para o consumo humano, ela é retirada de represas, de mananciais, mas ela precisa passar por um tratamento de água para que ela seja potável e torne-se disponível para o consumo humano. Desses mananciais, dessas represas, essa água é bombeada e vai para uma ETA, Estação de Tratamento de Água. As estações de tratamento de água, elas são administradas por companhias de saneamento básico, como a Copasa, em Minas Gerais, e a Sabesp, no estado de São Paulo. Nessas estações de tratamento, a água passa por várias etapas até chegar a um reservatório e ser distribuída para a população. Porém, infelizmente, nem toda a população ela tem água tratada, recebe essa água tratada das companhias. Nessas situações, é necessário retirar uma água que seja potável. Uma das opções é retirar a água do lençol subterrâneo. A água do lençol subterrâneo é uma água potável, pois ao infiltrar a água da chuva, ela passa por uma camada de terra e as impurezas ficam todas retidas nessa camada. Então, essa água do lençol freático é uma água disponível para o consumo. Ela pode ser retirada a partir de um poço comum ou ainda a partir de poços artesianos ou como fontes, retirada de água da fonte. Inclusive, essas águas de fonte, elas podem ser engarrafadas e são as nossas águas minerais. Na estação de tratamento de água, a água passa por várias etapas. Nós vamos explicar cada uma dessas etapas. Então, no início, ela precisa receber algumas substâncias, sulfato de alumínio, cloro, o cloro principalmente nesse início para matar micro-organismos e também tirar alguns metais que possam estar nessa água. Ela passa. O sulfato de alumínio faz com que a sujeira forme flocos. Esses flocos, na decantação, a gente deixa a água parada no tanque e os flocos vão para o fundo do tanque, pela ação da própria gravidade. Então, como eles ficam mais densos, eles vão para o fundo do tanque. Passa depois em camadas de filtro, na filtragem. Esse filtro é feito de carvão, areia e cascalho. E só depois essa água é bombeada para o reservatório elevado e distribuída para toda a população. Nessa distribuição, o reservatório ele sempre fica numa região mais elevada para que na distribuição não seja preciso bombas para encher a caixa d'água dos prédios. Pelo princípio dos vasos comunicantes, então é um princípio que fala se dois vasos estão comunicando, então eles estão comunicando a partir desses encanamentos, essa água, ela vai tender, quando ela descer aqui, ela vai tender nesse outro cano a atingir a mesma altura do reservatório. Então, por isso eu consigo encher a caixa d'água sem precisar para isso de bombeamento. Para a gente compreender bem essa água, esse tratamento de água na ETA, nós vamos utilizar essa animação. Então, a água que vai ser usada para vários
para tomar banho, para escovar dente, lavar prato. Ela é retirada do manancial, passa por esses tubos, porém essa água, apesar de não ser uma água suja com esgoto, é uma água que tem folhas, pedras, galhos, e isso vai ter que ser retirado. Nos tanques de estabilização, as bacias de estabilização, tem grades onde ficam retidas essas folhas e esses galhos. E nesse tanque elas ainda recebem cloro, já para retirar um pouco dos micro-organismos. E também tirar os metais, para não corroer as tubulações. Na floculação, ela vai receber sulfato de alumínio e cal. O cal tira a acidez da água e o sulfato de alumínio é muito importante para a etapa seguinte, que é a floculação. Então, formam flocos. O sulfato de alumínio faz a sujeira se aglomerar formando flocos. Esses flocos se tornam mais densos e, na etapa seguinte, na decantação, esses flocos eles vão depositando no fundo dos tanques. Depois que eles se depositam no fundo, tem uma pá removedora. Essa pá removedora, a cada 2 horas, a sujeira é bombeada para o canal de esgoto. Então, a sujeira que ficou no fundo vai para o canal de esgoto, para depois ser tratada nas estações de tratamento de esgoto. A água que limpa, que ficou por cima, ela passa pela filtragem. Os filtros são feitos de carvão, areia, pedregulho e cascalho. A água, ao atravessar essas camadas, as sujeiras, as partículas que restaram, ficam presas entre os grãos. E essa água vai ficar já uma água límpida. Porém, ela ainda tem que passar pela etapa de desinfecção, pois pode haver micro-organismos causadores de doença, então ela ainda não é uma água potável. Ela vai passar pela cloração, que é onde ela recebe cloro, para matar micro-organismos patogênicos causadores de doença. Recebe cal na alcalinização, que é para diminuir a acidez e evitar a corrosão dos canos na rede de abastecimento. E ela recebe o flúor para prevenir cárie nos dentes mesmo da população. Depois essa água finalmente bombeada para um grande reservatório da ETA e vai ser distribuída pelas tubulações para toda a população. Segundo o IBGE, 80% dos brasileiros não têm acesso à água tratada. E se os brasileiros não têm acesso à água tratada, a gente precisa pensar em alguma medida de utilizar essa água. Nós já vimos a utilização das águas dos lençóis freáticos a partir da construção de poços artesianos e comuns, mas uma outra saída é construir cisternas para armazenar água da chuva. Essas são cisternas nas casas da região Nordeste, principalmente na região ali da Caatinga, do sertão nordestino. A água do lençol freático é uma água salobra, o que dificulta a utilização da água a partir de poços. Então, eles armazenam a água da chuva nas épocas de chuva para utilizar na estação seca. Essa é a cisterna, então ela vai levar a água diretamente para casa. Depois que a água foi consumida pela população, a água da torneira, da cozinha, do banheiro, ela vai para o esgoto. Ela pode ir para as estações de tratamento de esgoto, como está mostrando nessa imagem, e o esgoto só depois de tratado é despejado nos rios. Dos domicílios, ela passa por uma rede coletora de esgoto, são canos que passam por baixo do asfalto, e só depois ela vem para a estação de tratamento de esgoto. Esses canos são construídos assim, essa rede de esgoto, com essas manilhas, e o esgoto vai passar por dentro dessa tubulação, por baixo da terra e do asfalto. Na estação de tratamento de esgoto, primeiramente, nós temos as grades. As grades tiram os resíduos sólidos grandes, como garrafas, papéis, o lixo mesmo, que chega na estação, porque as redes coletoras de esgoto, elas têm ligação também com os rios. Então, pode chegar até sofá, cabelo,
Tudo isso, esses lixos que ficam retidos nessa grade, eles são levados para o aterro sanitário, o resíduo sólido. O resto, que é o resíduo pastoso, ele vem para a caixa de areia, decantador primário. Então, como a gente viu na outra estação, decantação é deixar o lodo, a sujeira, decantar, ir para o fundo, depositar no fundo. Essa sujeira que se deposita no fundo, que é o lodo, ela vai ser tratada com bactérias que fazem a decomposição desse lodo, digerindo a matéria orgânica e produzindo e liberando sais minerais. Do decantador primário passa para um outro tanque de decantação, decantador secundário, onde mais lodo vai ser retirado. E só depois, essa água que passou por tanques em que as bactérias digeriram o esgoto, digeriram a matéria orgânica, ela vai poder ser despejada nos rios, córregos, ou ainda ser utilizada como uma água de reuso. Na água de reuso, é uma água que é utilizada para lavar calçadas, para qualquer coisa que não seja de consumo direto humano. Então, posso usar para lavar carros, calçadas, em algumas indústrias, em alguns processos industriais, mas ela não pode ser usada para tomar banho, cozinhar e muito menos para o consumo mesmo, da ingestão. Infelizmente, grande parte do esgoto, mesmo que haja rede de tratamento de esgoto, grande parte desse esgoto é despejado direto em rios e córregos, não tratado. Então tem, principalmente no Brasil, que nós temos uma desigualdade social grande, em várias comunidades nós temos o esgoto correndo a céu aberto. Isso significa que não há rede de esgoto nessas regiões. Por isso, 4 milhões de pessoas no mundo morrem por doenças que são transmitidas por meio da água. E as fontes de contaminação é esse contato direto com a água de esgoto. Que medidas tomar caso a população não tenha rede de esgoto? Como acontece no Brasil. Olha o total do Brasil. Nós temos municípios com rede de esgoto, está em azul. 55% dos municípios do Brasil têm rede de esgoto. E o tratamento é pior ainda, só 29% dos municípios têm tratamento do esgoto. A região norte é a mais carente de saneamento básico. Então, 13% apenas dos municípios têm rede de esgoto e só 8% é tratado. Já o sudeste tem um número melhor nesse sentido. Se não há rede de esgoto, tem que fazer pelo menos a construção das fossas. Aqui tem a fossa séptica, em que os encanamentos levam para um poço mesmo cavado embaixo da terra, onde bactérias vão digerir esse esgoto e vão liberar sais minerais. Ou a fossa seca, que é só um banheirinho, que tem um vaso e que as necessidades caem todas já direto aí embaixo. Quando enche essa caixa, tem que construir um novo banheiro. Nas regiões rurais que não há tratamento de água nem de esgoto, tem que construir o poço artesiano e a fossa, com um cuidado muito grande para que a fossa não contamine a água do poço artesiano. Então, tem uma distância mínima de construção. A gente viu as contaminações por esgoto, porém, tem várias outras fontes de contaminação, como as indústrias, utilização de fertilizantes na agricultura, pecuária, as próprias fossas podem atingir o lençol freático e contaminar, derramamentos de petróleo, como a gente viu no início dessa nossa aula, os aterros sanitários que o chorume pode infiltrar e atingir o lençol freático. Então, nós precisamos pensar e cuidar para que a gente evite as contaminações das nossas fontes de água. Para evitar doenças, as doenças que são transmitidas pela água, nós vamos ver na nossa próxima aula. Não perca, dê um like no vídeo se você gostou, se inscreva no canal e até a próxima, pessoal!